Boa tarde, alunos. Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas? Bom, na última aula a gente terminou falando sobre os dois tipos de remediação, que era a remediação in situ e a remediação ex situ. Hoje vamos dar continuidade ao conhecimento, à aprendizagem dessas técnicas. Tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Tá? Hoje a gente vai falar em biorremediação e fitorremediação. Então, pessoal, o próprio nome já está dizendo aqui, né? Quando a gente fala em biorremediação, quando a gente biorremediação é que a gente está usando alguma forma de vida nesse sentido aqui, né? Ou a gente está utilizando algum ser vivo no processo de remediação. No caso de o ser vivo ser um vegetal, ser uma planta, aí a gente fala em fitorremediação. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente fala em biorremediação, a gente está se referindo a qualquer tipo de ser vivo que a gente vai utilizar ou a gente vai precisar para recuperar uma determinada área. E quando a gente fala especificamente no uso de plantas, né, nesse caso aqui geralmente são plantas, para fazer a recuperação de uma determinada área. Então, essa é praticamente a diferença. Lembrando só que na última aula a gente tinha visto alguns tipos de remediação ex situ. Só lembrando para vocês, a ex situ você vai precisar remover, né, o solo contaminado. Né? Nesse processo de remoção do solo contaminado, a partir do processo de remoção, você vai ter que fazer o tratamento desse solo. E aí a gente acompanhou diversas técnicas que a gente pode utilizar para tratamento, mas uma das mais indicadas é a construção de biopilhas. Você levar esse solo para um determinado lugar e deixar com que bactérias, né, façam o processo de tratamento desse solo. Só para relembrar isso. Né? Aqui na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre biorremediação. Então, quando você utiliza qualquer tipo de micro-organismos, né? Então, quando fala em biorremediação, você tem um determinado poluente, né? Você vai utilizar micro-organismos que vão, de alguma forma, eles vão fazer algum tipo de ação sobre esse poluente, inclusive, pessoal, como forma de alimento, né? Alguns usam alguns contaminantes como alimento, e eles vão devolver na forma de oxigênio, de CO2, pode ser de água, pode ser de biomassa ou pode ser de sais minerais. Algumas das técnicas de biorremediação, você pode ter a bioventilação, que é você, né, injetar de alguma forma, usando micro-organismos, você injetar CO2 no solo. Você pode ter a construção de bioreatores, as técnicas de land farming, que a gente vai falar também, né? Processos de compostagem, que é parecido com as biopilhas lá da técnica ex situ. Você pode estimular a ação dos micro-organismos, né? Através da adição, por exemplo, de nutrientes, né, que eles precisam, ou a bioaumentação, aumentando a quantidade de micro-organismos nesse local, né, que isso vai provocar a atenuação natural do seu contaminante. Então, você tem os micro-organismos vão fazer, né, a degradação dessas matérias, dessas substâncias tóxicas, pela oxidação biológica deles. Né? As substâncias absorvidas vão ser transformadas em gases, né, no caso principalmente CO2 e água. Esses micro-organismos, então, eles precisam de nutrientes e energia e transformam esses materiais em água e gases. No caso, né, que a gente falou, no caso do CO2.
Micro-organismos sadios e ativos, eles vão trabalhar em determinadas temperaturas, vai depender da qualidade, da quantidade e qualidade dos nutrientes e a quantidade e a qualidade do oxigênio. Então, eles precisam de determinados ambientes que lhes sejam favoráveis, né, à sua reprodução, à sua existência. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito grande desses micro-organismos, de forma a gente buscar as melhores condições para que eles possam se reproduzir e atacar, né, o contaminante que a gente deseja. Ainda falando sobre biorremediação, você tem para cada substância, ou seja, para substâncias distintas, você tem micro-organismos distintos, ou seja, não é qualquer tipo de micro-organismo, não é qualquer tipo de substância. Então, para cada substância, você vai precisar de um determinado micro-organismo. E você vai ter que ter formas de você fazer alguma adição de ar, de nutrientes, de micro-organismos, se você quiser, né, fazer com que haja um aumento da produção. Esse tratamento, nesse caso, também pode ser in situ ou ex situ, ou seja, você pode tratar no próprio local ou você pode retirar o material e tratar em outro lugar. Então, in situ aqui no sentido de você fazer o tratamento no local e ex situ fora do local. Nos processos de biorremediação, uma etapa importante é o planejamento, né? Nesse planejamento, nós vamos definir, né, fazer análises biológicas para definir qual o tipo de micro-organismo mais indicado para aquela condição. A gente vai precisar fazer uma análise geológica do lugar, geofísica e hidrológica, ou seja, conhecer as condições ambientais, né, para definir depois se você vai fazer um tratamento in situ ou um tratamento ex situ. No caso da fitorremediação, quando eu já tinha falado para vocês, a gente vai utilizar plantas, geralmente plantas alóctones. O que quer dizer que plantas alóctones? Seriam plantas de fora, ou seja, plantas que sejam não necessariamente exóticas, mas que tenham características que não sejam que sejam diferentes das plantas que tem no lugar, né, e que tenha propriedades degradadoras, né? Tem que ter cuidado com esse material. E também a introdução de espécies geneticamente modificadas. Então, tem que ter um cuidado muito grande com a fitorremediação, de você ter cuidado para você não estar introduzindo uma espécie alóctone que tenha propriedade degradadora, ou assim como você introduzir alguma espécie geneticamente modificada. Então, por isso a necessidade de um estudo muito bem feito desse material. A biorremediação, então, você tem a utilização de micro-organismos, então você vai usar micro-organismos para fazer os processos de tratamento. No caso, você tem duas formas, né? Eu já tinha até comentado. A bioestimulação é que você favorece as populações autóctones degradadoras, ou seja, autóctones do próprio lugar, né? Ou fornecendo, por exemplo, nutrientes. Você aumenta a quantidade de nutrientes de forma que essas populações autóctones, ou seja, locais, elas promovam um processo de degradação naturalmente. A bioaumentação, né, você vai aumentar a quantidade de micro-organismos, você vai introduzir micro-organismos, né, degradadores, ou fazer uma mistura de materiais, de micro-organismos que tenham essas propriedades degradadoras. Tá? Então, essa são as diferenças entre biorremediação e fitorremediação. Então, pessoal, só lembrando, a biorremediação é a utilização de qualquer ser vivo nos processos de recuperação, de descontaminação de uma área. Tá? Você pode usar plantas. Quando você usa plantas, aí especificamente é fitorremediação.
Tá? Tem vários estudos, por exemplo, que falam do uso dos aguapés, por exemplo, que tem a propriedade de retirar metais pesados de esgotos, ou seja, tem vários estudos que são feitos com determinadas plantas que têm algumas capacidades, né, de retirar da água alguns componentes que sejam contaminantes, tá? Metais pesados, alguma coisa assim. Mas ainda não são totalmente confiáveis, existem algumas diferenças aí. Então, lembrando, fitorremediação, a utilização de plantas nos processos de descontaminação de produtos tóxicos ou qualquer tipo de poluentes. Biorremediação é quando você se refere a qualquer tipo de ser vivo. Geralmente, quando a gente fala mais em biorremediação, a gente está falando mais na utilização de micro-organismos, que a gente pode, né, fazer uma bioestimulação, introduzindo mais nutrientes para que eles possam se reproduzir mais e aumentar a quantidade, ou você pode fazer uma bioaumentação quando você introduz mais micro-organismos, inclusive pode ser alguns alóctones, ou seja, de fora, que possam atuar no processo de descontaminação desse produto tóxico ou dessa contaminação. Beleza? Tá? Então, até a próxima aula, e a gente vai continuar falando ainda sobre biorremediação e fitorremediação. Valeu? Grande abraço a todos, até a próxima aula.